Glórias a Deus. Mateus 11. São 3 versículos até o 19 aqui, irmãos. O Senhor já algo que nós possamos, Senhor, falar conosco nessa manhã. Mateus capítulo 11, versículo 16 até o 19. Amém? Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, dizendo, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Há uma passagem a qual nós acabamos de ler, 3 versículos, o contexto ele é amplo demais, mas vamos explorar aqui esses versículos que realmente deixam claro uma atuação do nosso Senhor Jesus em uma ocasião no Evangelho de Mateus. A gente sabe, querido, como uma forma introdutória, que a genealogia, a linhagem, a descendência, a geração, ela é importante para nós, porque ela prova de quem nós viemos, ela define a nossa identidade, a gente já herda, né, essa geração já herda uma incumbência de que nós temos que preservar, né, os valores da família. A gente tem um legado a preservar. Você, quando nasce, vem da sua mãe e do seu pai, você tem um legado de permanecer, né, dando importância ao legado que seus pais fizeram, continuar esse legado. Há uma importância muito grande de a gente zelar, né, pelo nome da família, não é, irmãos? É importante a geração, é importante a genealogia. Assim, nós sabemos também que o eram para os judeus, não é? Nós sabemos como os judeus, irmãos, tinham um apreço muito grande pela genealogia, não é? Pela geração. Eles tinham um apreço, eles guardavam muito bem, eles ensinavam seus filhos, né, desde pequena, da onde vieram, quem era a tribo pertencente. Veja que em vários momentos, em várias narrativas da palavra de Deus, nós podemos encontrar, como por exemplo ali em Lucas capítulo 2, né, onde havia uma profetisa chamada Ana, e dizendo a tribo que ela pertencia, né, Ana, e filha de Fanuel, da tribo de Aser. E tinha em outras passagens, você pode encontrar vários momentos narrativas enfatizando primeiro o nome, depois aonde a pessoa é, de que tribo a pessoa é. Mas os judeus davam muita importância, e até hoje assim o faz, sobre as suas gerações. Perceba mesmo que o próprio Evangelho de Mateus, ele começa o capítulo 1, enfatizando sobre a genealogia do nosso Senhor Jesus, sobre a geração do nosso Senhor Jesus. Se você for ver lá, no primeiro capítulo de Mateus, você vai ver lá, no capítulo 1, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio são 14. Do exílio até Cristo também são 14. A importância que os judeus davam pela geração, então Mateus achou tão importante que já começa falando sobre a genealogia de Jesus, já começa falando sobre onde Jesus veio, da onde veio a sua geração, a sua linhagem, a sua tribo, enfim, irmãos, eles davam muita importância às gerações, à genealogia. Mas o termo geração, querido, ele não se restringe, não fica só restrito à família. Aqui o contexto, e parece que Jesus está dizendo sobre um contexto mais amplo e mais abrangente, porque geração não só significa, não está ligado somente a laços de família. O termo geração pode ser amplificado, pode ser projetado de uma outra maneira, como por exemplo, um grupo de indivíduos ou pessoas nascidas que vivem em uma mesma época, né? Em uma mesma época. Então, um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas, veja, nós estamos numa geração. Nós estamos numa geração e muitos de nós nascemos numa mesma época, né? No mesmo ano, né? E a gente vai viver situações, gerações serão marcadas. Então, significa numa bandeira mais abrangente, não só em questão da família, de saber a genealogia da linhagem, mas se a gente pôr numa situação mais abrangente, nós vamos também encontrar gerações. E é justamente que o nosso Senhor está se referindo nesta passagem, ele está falando num contexto abrangente, né, numa gerações abrangentes. E Jesus se coloca hoje, nessa manhã, dando essa exortação para aquelas pessoas. O que Jesus mais queria, irmãos, na vida, o que Jesus mais queria em seu ministério, era exatamente que aqueles mesmos judeus que davam tanta importância à sua linhagem, à sua descendência, o desse para justamente aquele que veio marcar a geração.
O que mais Jesus queria é que era ser reconhecido por aquelas pessoas da sua geração que esnobaram tanto ele, que deixaram de lado, que não o reconheceram como o Senhor Jesus. Jesus sempre quis e deu sempre evidências de quem era, de que veio fazer na terra. Mas ele foi rejeitado pelos seus, não foi? Ele foi preterido pelos seus, foi jogado de lado. Eles não reconheceram o Senhor Jesus. Então, não se tem a mesma importância por Jesus. Mas pela geração ele tem, pelas gerações, pela linhagem eles têm, mas não foram capazes de enxergar, mesmo na sua geração, aquele que era o enviado, aquele que era o Messias, o prometido que havia de vir sobre a terra. Eles não tiveram essas condições, queridos irmãos, porque tinham condições sim, eles tinham a lei, não tinha? Tinham os profetas, tinha os pergaminhos, tinha Moisés, tinha Isaías, tinha ali todos os materiais para enxergar de onde viria o Messias. Recentemente nós estávamos até na reflexão bíblica falando sobre isso, né? As dificuldades que existiam, e a gente não conseguiu enxergar porque havia tantas provas de que Jesus era o Messias, né, irmão Douglas? Estava também presente, as irmãs ali atrás. Há tantas provas de que Jesus era o Messias, havia tantas coisas, o profeta tinha falado, Moisés havia falado, vai vir um profeta, vocês precisam dar ouvidos a eles. Aí vem Isaías fala também. Aí vem Miqueias 5:2, que é mesmo o evangelista também, Lucas se utiliza, Miqueias 5:2, dizendo, e tu, Belém Efrata, né? Pequena demais para figurar como grupos de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Miqueias falando lá atrás. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem está falando? O ungido, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas eles preferiram, irmãos, achar outras coisas, dizer, não é importante para nós. Vamos falar que Jesus realmente nasceu em Nazaré. Né? E aí a discussão de João é que, verifica se em Nazaré vem profeta. Mas não, eles poderiam entender e enxergar que não é de Nazaré que Jesus nasce, é em Belém da Judéia, de Efrata. Então, irmãos, havia um consenso, eles não queriam mesmo investigar de onde Jesus viria, de onde Jesus vem, porque para eles não era cômodo, não era válido, senão ele vai atrapalhar os nossos planos, né? Mas Jesus, irmãos, vem de Belém, vem de uma linhagem, está totalmente tudo escrito na lei, está escrito nos profetas, aonde o Messias deveria vir. Mas eles não estavam preocupados com isso. Mas, queridos irmãos, Jesus, ele para os seus discípulos, ele vai falar dessa importante passagem dele na terra, desse importante ministério ao qual o Senhor passou durante esses 3 anos. Ali em Lucas 10:23, o Senhor vai falar com os seus discípulos da preciosidade que eles estavam ali. Eles estavam naquele momento convivendo de uma preciosidade muito grande, estavam convivendo com Jesus, com o Messias, com o próprio Filho de Deus. E Jesus vai falar para eles ali, irmãos, em Lucas 10:23-24, ele volta para os seus discípulos particularmente e vai dizer para eles ali, bem-aventurados sois vós. Glórias a Deus. Por quê? Porque os olhos de vós que veem as coisas que vós vedes. Pois eu afirmo, olha só, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo hoje, mas não viram. Então, irmãos, Jesus, ele mesmo coloca, olha a valiosidade da história que vocês estão participando hoje, agora, naquela época, claro. Olha só a valiosidade, vocês podem aproveitar todo esse momento comigo. Eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui com vocês. E ele está dizendo, bem-aventurados sois vocês. Porque muitos dos profetas, imagina Elias querendo ver o momento com Jesus. Imagina Eliseu. Imagina todos aqueles que foram para trás, irmãos, querendo aquele momento, querendo participar daquele momento histórico, mas não viram, porque a vida deles não puderam chegar até lá, mas os discípulos sim. Aí Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados sois vós. Aleluia. Que estão vendo aqueles que muitos atrás queriam ver. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, perceba. Infelizmente, a época de Jesus em que ele viveu, muitos deles jogaram fora, com raras exceções, mas muitos judeus jogaram fora essa chance, essa oportunidade de conviver com o Mestre. Imagina você, né? Imagina você tendo essa chance. Será que nós desperdiçaríamos, irmãos, essa chance de estar com o nosso Senhor, de realmente contemplá-lo e viver cada minuto que ele está ali, né? Que coisa linda, maravilhosa. Mas eles, infelizmente, jogaram fora. A marca, queridos, que eles carregam, qual é? A de crucificar o nosso Senhor Jesus. Essa é a marca que eles carregam, irmãos. Crucificar o Salvador do mundo, olha só. Ao invés de eles serem marcados.
Serem marcados porque de quem aceitou o Senhor, o Messias, o ungido, deu o contrário. A marca deles é que eles terem ali ajudaram a falar, lá no julgamento lá com Pilatos. E Pilatos fala, é Barrabás ou é Jesus? Aí eles falam quem? Barrabás. Então essa marca eles vão carregar. Porque crucificaram o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos, não por acaso, onde você acha que eu estou perdido no texto, mas não. É Jesus que faz a pergunta agora. O versículo agora aqui é o versículo 16. Mas a quem assemelharei a esta geração? Quem assemelharei? Jesus está perguntando, irmãos, a uma geração incrédula, a uma geração que não está nem aí para ele. E ele está dizendo, a quem assemelharei a esta geração? Aquela geração precisava ouvir isso mais do que nunca, irmãos, para refletir. E de alguma forma, Jesus estava já de uma maneira desesperada, porque ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer para que eles pudessem reconhecê-lo, mas não, eles não reconheceram. Então Jesus fala, aqui a compararei, ou aqui assemelharei esta geração. Jesus está perguntando, irmãos, a nossa geração, irmãos, e o que nós podemos dizer da nossa? Jesus estava dizendo para aquela geração, e hoje? Hoje eu e você, como podemos nos comportar diante da nossa geração? Será que eu e você podemos fazer também essa pergunta? A que vamos comparar, irmãos, a esta geração de hoje? A geração a qual você vive? A que podemos compará-la? Será que eu e você, irmãos, podemos fazer a mesma comparação com o nosso mestre, que naquela época estava fazendo uma pergunta? A que compararei essa geração? E hoje? Nós estamos em outra geração, não é? Estamos em outro momento da história. E hoje, será que eu e você podemos fazer essa pergunta também? Queridos irmãos, será que nós podemos fazer? Será que a nossa geração, irmãos, está melhor do que aquela de Jesus lá atrás? Será que a nossa geração, queridos irmãos, ela tem aceitado o evangelho do Senhor Jesus? Responda para você mesmo ou responda em voz alta. Será que a nossa geração, irmãos, ela está melhor ou pior? A que compararemos, queridos, essa geração? Pode-se dizer, queridos, que as gerações e a nossa geração, elas vêm vindo, avançando, a que passou também, elas estão evoluindo. Você pode dizer, de uma maneira tecnológica, sim, pode estar evoluindo, está crescendo, né, irmão? A tecnologia está avançando. Pode-se dizer que há um avanço tecnológico, a geração está evoluindo, está crescendo tecnologicamente. Mas no sentido moral e ético, ela só piora. No sentido que deve melhorar, ela está ao contrário. Está piorando, irmãos. É o sentido que se deve melhorar. Ser cada vez mais, avançar dentro dessa imoralidade que está acontecendo. Você mesmo está inserido dentro do contexto de uma geração, irmãos. Olhe, veja como estamos. Faça um termômetro e veja o quanto de imoralidade está se proliferando sobre os nossos dias. Quantas coisas nós estamos vendo, querido. Então a nossa geração, ela está cada vez mais piorando, piorando, piorando. A geração está tão degradante, tão imoral, tão mal, irmãos. Tão incrédula, tão ali suja, irmãos. E a gente hoje está nesse momento da história contemplando isso. Coisas terríveis nós estamos vendo, coisas terríveis. Mas, meu irmão, que você faça essa reflexão e veja, diga como eram as gerações. Talvez os seus pais tenham te dito como era na geração deles. Como era, contavam sobre o que acontecia na geração dos seus avós, dos seus bisavós, né? E você olha para a sua e consegue comparar. Será que na época dos nossos pais, dos nossos avós, como é que estava? Será que é igual hoje? Será que está a mesma coisa ou está pior do que lá, aquela época deles, irmãos? Será que está mais difícil? Será que as coisas estão mais complicadas em questões morais? Com toda certeza, né, irmãos? E ainda mais, queridos, em tratando das coisas da palavra do Senhor, do Evangelho. Como é que estamos? Nós estamos falando até agora de coisas que eram concernentes a uma ética moral. Tirando as questões da palavra, já teríamos que ser melhores eticamente, moralmente, já teríamos que ser pessoas melhores, mas não. Mas agora se a gente coloca nesse bojo as palavras do Senhor ao Evangelho, como é que estamos? E aí piora mais ainda, né, irmãos? Aí as coisas pioram mais ainda, queridos. Porque, irmãos, a geração entra e sai. A rebeldia só aumenta, não é? A rebeldia só aumenta, a maldade só aumenta. A incredulidade só aumenta, a perversidade,
A dureza de coração só aumenta, irmãos. Só vai aumentando a maldade. Há uma geração, queridos, que já se deixou ser levada pela corrupção. É a geração nossa, infelizmente. Nós temos convivido com muitas coisas, meus irmãos. Mas, queridos irmãos, eu tenho certeza que assim como eu e você, hoje, nessa manhã, nós não queremos ser marcados por essa geração. Por uma imoralidade que está aí. Por um pecado que se prolifera a cada dia. Por uma incredulidade. Por pessoas cada vez mais comprometidas com a corrupção. Você quer ser marcado por isso? Não queremos, ninguém quer, né, irmão? Ser marcados por essa geração num sentido negativo. Num sentido tão negativo e tão mal, irmãos. Porque eu e você precisamos estar cada vez mais carregando o evangelho, que nos diz totalmente ao contrário do que o mundo tem feito. Totalmente ao avesso do que o mundo tem feito. E nós aceitamos a Cristo e decidimos viver uma vida diferente da do mundo lá fora, não é, meus irmãos? E eu tenho certeza que você não quer ser marcado por isso. Louvados ao Senhor que existem soluções, irmãos, sim. Pedro, você lembra de Atos? Onde Pedro faz uma pregação ali para mais de 2.000 pessoas. Em Atos 2:40 está essa passagem. E quando perguntado o que aquelas pessoas, depois de ouvir o sermão de Pedro, o que nós vamos fazer? As pessoas perguntam para Pedro, o que nós vamos fazer, irmãos? A pergunta que está em Atos 2, leia depois todo o capítulo. E o que nós devemos fazer? E o Pedro vai exortar. Pedro vai dizer para eles o que eles têm que fazer. O que eles tinham que fazer, irmãos? Ele diz, Pedro, para eles, olha, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. O conselho do apóstolo Pedro, há 2.000 anos atrás, dizendo para aqueles que encontrariam com Cristo, que aceitariam a Cristo, mais de 2.000 pessoas aceitaram Jesus. E eles disseram para Pedro, o que vamos fazer, irmãos? E Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. A primeira coisa. E depois eles foram batizados. Mas perceba, irmãos, faça um panorama, se naquela época, no século I, Pedro chamou aquela geração de perversa. Agora imagine 20 séculos para frente, 2.000 anos para frente, e hoje como estamos, irmãos? Como estamos hoje? Está pior ainda. Mas Pedro já comparou aquela geração perversa, e agora 20 séculos para frente, 2.000 anos para frente, como é? Qual os adjetivos? Aqui vamos assemelhar esta geração, meus irmãos. A pergunta do Jesus ecoa há séculos. 2.000 anos atrás Jesus fez essa pergunta. E hoje nós devemos fazer essa mesma pergunta. Aqui vamos comparar esta geração. Aqui vamos comparar, irmãos, uma geração que Pedro falou lá que era perversa. Hoje não há mais níveis para eles esgotarem de perversidade, de maldade. Não há mais, irmãos, como? Cada dia é uma surpresa diferente, mas eles ainda conseguem nos surpreender. Não é? Ainda consegue surpreender com tantas coisas, maldades. Percebe, irmãos, como isso é sério, como isso é importante. Nós devemos fazer também a mesma pergunta. A palavra hoje para nós, irmãos, é: a que compararemos esta geração? Você tem algo para comparar com essa geração? Será que você tem algo semelhante para dizer, ela é comparada com isso daqui, olha como está. Mas Pedro, ele já falou lá que ela já era perversa. Salve-se dessa geração perversa. A pregação de Pedro, irmãos. Era a pregação do Pedro. Mas nós devemos continuar perguntando, queridos. A que compararemos esta geração? E, irmãos, perceba que nós devemos cada dia salvarmos dessa geração mesmo, né? A palavra ela é enfática em dizer, nós não podemos estar compactuados com o mundo, né? A palavra ela ensina para a gente que nós não devemos estar compactuados com este mundo. Essa geração, queridos, ela só tende a piorar, né? Mas que você entenda que nós devemos sim ser aqueles que vão oferecer a solução para este mundo. Qual que é a solução, irmãos? É o Evangelho do Senhor. Que você entenda nessa manhã que nós não devemos comprometer com ela, mas nós temos que dar a solução para elas. Aleluia. Você não se deve comprometer com ela, mas dê a solução para ela. Diga, olha, aqui está a solução, o Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor é a solução para a sua vida. Mas não se comprometa com aquilo que ela está fazendo, essa sociedade, essas pessoas, o mundo, irmãos. Fala para ela, a solução é aqui. Está aqui a palavra do Senhor. O Senhor, Ele é
a solução para os seus problemas, para a sua vida. Creia nele, se arrependa dos seus pecados e você terá salvação. Glórias a Deus. É isso que devemos fazer. É isso que devemos falar para o mundo, irmãos. Não se sinta dizer, não posso nem chegar perto dessas pessoas. Elas são diferentes. Não, irmãos, nós precisamos ir mesmo. Você é a solução para esse mundo, irmão. Você é aquele, o agente do Senhor Jesus escolheu, o Espírito Santo escolheu para estar exatamente nesta geração, para ser a solução para essas pessoas. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Não perca essa chance. Não perca a oportunidade de falar de Cristo, de falar que o Senhor Jesus salva, de falar que ele tem um plano perfeito, maravilhoso, de falar que ele tem a saída e a solução para esse mundo. Não deixe, nunca deixe, mas não se contamine com este mundo que jaz do maligno. Não se comprometa com ele, irmãos. Ora, irmãos, mas é a geração que nós vivemos, e agora aqui vamos compartilhar de algumas coisas. Nós vivemos numa geração de Tomés, não é? Quem sabe a história de Tomé aí, né? A palavra do Senhor nos ensina. Essa geração, irmãos, é marcada por uma incredulidade, né? O que Tomé fez com o Senhor Jesus? Ele disse, os irmãos dele tinham visto Jesus antes, mas os irmãos dele, olha Tomé, nós vimos Jesus. Ele disse o quê? Se eu não vir as marcas na mão, se eu não ver o seu lado furado, tampouco eu acreditarei. Que coisa dura, irmãos. Eu não consigo entender Tomé. Você consegue entender? Você passar 3 anos com o Senhor Jesus. Você vê milagres. Você vê Lázaro ressuscitar. Você vê coxos, mancos, paralíticos. Depois de tanto tempo de nascença, o Senhor trazer de volta a condição dele. E ainda assim você não acreditar em Jesus, que Jesus está, que viram Jesus. E ele disse, não vi, não. Se eu não ver, eu não vou acreditar. E aí, mais para frente, o que Jesus faz com ele? Aí João 20, está em 20, essa passagem, João 20. Ele vai falar, olha Tomé, porque viste Tomé, você creu. Jesus vai exortar Tomé. E aí ele dá uma bem-aventurança. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem são esses? Aqui. É aqui? Será que aqui tem gente com fé que não viram o Senhor ali ressurreto, mas hoje acreditam e creem nele? Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Há uma bem-aventurança sobre a tua vida, sobre você, porque nós não vimos, mas hoje, irmãos, é factível a existência de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está contigo, está conosco nessa manhã. Creia nisso. Ele é real, ele vive. Ele vive, não tenha dúvida disso, meu irmão. Não tenha dúvida. Bem-aventurado é você, pois porque vocês não viram, mas creram. Eles não entendem, irmãos, que a fé é o firme fundamento para se acreditar. A fé é o maior, irmão, pilar da palavra e do evangelho. Se não tem fé, não tem como viver o evangelho. Hebreus fala, né, irmãos, sem fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Hebreus fala. É isso, porque se você crê e acredita, a bem-aventurança está sobre você. Louvado seja Deus. Então creia sempre, Jesus é real e ele vai voltar. Vai voltar para nos buscar. Olha o hino que nós louvamos. É o alfa e o ômega. É o primeiro que começou a história, é o último que vai terminar. Jesus vai voltar, meus irmãos. Aleluia. Essa é uma certeza. No teu coração, guarde ela, em nome do Senhor Jesus. Mas a geração da incredulidade está aí. É a mesma. É Tomés. Quantos Tomés hoje temos na nossa geração? Que não acredita. Que só acredita se ver algo acontecer. Mas também é a geração do sinal também. Há uma geração que precisa ver sinais, não é, irmãos? Que precisa ver milagres. Há uma geração que precisa ver para crer. Cadê o sinal? Muitos pediam sinais para Jesus naquela época, não era? Jesus, cadê o sinal? Mostra-se um sinal que você é quem é, se você é Jesus. E o que Jesus respondeu para eles, irmãos, em Mateus 12, 39. Jesus respondeu para eles, dizendo como era aquela geração também. Era uma geração má e adúltera. Pedro disse que era perversa depois. E Jesus agora está dizendo, então Pedro, dizendo que é perversa. Pedro está sendo pessimista, será, irmãos? Não. Porque Jesus antes de Pedro já disse, é uma geração má e adúltera. Jesus deu mais adjetivos para aquela geração. É uma geração má e adúltera. Pede um sinal. E que ele diz, mas nenhum sinal vai ser dado. Nenhum sinal será dado, a não ser do profeta Jonas. Glória a Deus.
Glórias a Deus. No 40 ele diz, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Qual era o sinal? Jesus estava se referindo a ele mesmo, irmão. Jesus estava dizendo que ele mesmo era o sinal que bastava. Aleluia. Porque Jesus ao terceiro dia, ele ressuscita. Qual é o sinal que eles queriam mais, a não ser este? Jesus estava dizendo para ele, eu sou o sinal. Eu sou o sinal. O profeta Jonas ficou, mas aí, faça a ligação lá com o profeta e agora olhe para mim, olhe para o Senhor Jesus. Jesus estava dizendo, eu sou o sinal, porque o Filho do Homem passará 3 dias, mas nesse mesmo terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles tinham inteligência suficiente para entender isso, meus irmãos. Glórias a Deus. Mas a nossa geração, querido, insiste em ver o sinal, não é? Elas querem ver em milagres, eles querem ver em muitas coisas, eles querem ver, ver o que está acontecendo. Enquanto não tiver um sinal assim, notório, eles não vão acreditar no Senhor Jesus. E se nesta geração nossa, irmãos, continuarem insistindo com algum sinal, eles vão ficar esperando sentados. Por quê, irmãos? O maior sinal da história já aconteceu, não é? O maior sinal da história já aconteceu, irmão. Qual foi? Que Jesus veio, ressuscitou dos mortos e já está à destra do Pai. Em breve virá nos buscar. Qual o maior sinal que eles querem? A não ser esse? Esse é o maior sinal, irmãos. A ressurreição do Senhor Jesus. E com a certeza de João 14, eu vou vos preparar lugar. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja o Senhor. Qual o sinal melhor, maior que você quer? Qual é o sinal que essa geração precisa? O que ela precisa é dar ouvidos a vocês, que são os profetas do Senhor dessa geração, que são os João Batistas, que clamam e clamam em um deserto, mesmo em molto a multidão, clamam, falam, mas eles precisam dar ouvidos a vocês para entenderem que é Jesus a solução, que é Jesus o sinal, que é Jesus que morreu e que ressuscitou e que está à destra do Pai. E cuidado que ele vai voltar, se conserte agora mesmo, para que você possa então subir. Amém? Glórias a Deus. É isso, irmãos. Esse sinal já basta para nós. Mas vamos adiante. A pergunta é essa: a que assemelharei esta geração? O que Jesus faz? Ele mesmo vai encontrar, irmãos, exemplos, não é? Acabamos de ler o versículo, que continua o versículo, ele diz aí, ele mesmo vai responder o exemplo claro, ele diz, é semelhante a quem? Aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. As praças, irmãos, antigamente era o local onde se concentrava o maior número de pessoas, né? Tinha comércios, né? As pessoas iam comprar os seus alimentos, as pessoas paravam para conversar, resolvia suas vidas, né? Na praça. Ali eles conversavam, se acertavam, compravam. Era nas praças que existia o maior número de pessoas. Então, irmãos, as crianças clamam para muitas pessoas. O clamor, e aqui diz, o clamor clama aos seus companheiros. Clamor, irmãos, o que se evidencia? Um desespero. Um desespero de quem quer ser ouvida. As crianças estão na praça. Jesus dá um exemplo claro. A palavra do Senhor é clara e objetiva. As crianças estão na praça, queriam chamar a atenção com a sua flauta ou cantando. Eles queriam, de uma certa forma, chamar a atenção daquelas pessoas que estavam na praça. Olha o que Jesus está falando profundo para nós. Seja ela de uma maneira ou outra. Aqui está algo muito importante, irmãos, que a gente precisa enfatizar, que a gente tem que absorver para nós dentro desse contexto. Porque muitas vezes há um desânimo da nossa parte em querer continuar falando sobre o Senhor Jesus. Às vezes nós não pegamos no desânimo. Por que falar tanto se eu estou sendo esnobado? Por que falar tanto da palavra se as pessoas não estão ligando, dando nem a mínima para mim? Por que falar? Por que eu vou continuar falando? Seja que eu faço, venham por uma estratégia ou por outra, elas não expressam nenhuma reação. Elas não falam em nada, não mudam as suas concepções. Elas continuam no seu pecado, no seu erro. Embora eu fale, elas continuam no seu erro. E essa passagem, irmãos, se dá algo muito importante para você, irmãos, porque Jesus nos dá um exemplo claro aqui. Não se surpreenda, queridos, se as pessoas não te ouvem. Não se surpreenda se as pessoas não querem dar ouvidos a você. Não se surpreenda
que sua pregação e a sua mensagem não está sendo ouvida ou não está sendo fazendo o efeito que você espera. Não se sinta preocupado com a mensagem não surtir efeito. Infelizmente, irmãos, vai ser assim. Infelizmente é assim a nossa jornada. Infelizmente nós falamos, em contrapartida do outro lado. Não há nenhuma reação. Ah, vamos por uma outra estratégia. Eu vou me utilizar de uma outra forma. Mesmo assim as pessoas, elas continuam não dando ouvidos a você. Elas continuam fazendo as mesmas coisas. E você chega um momento, e agora, Pai? Eu vou parar de falar. Eu vou parar, Senhor, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas as pessoas não estão me ouvindo, Senhor. E aí a gente olha para a palavra. E a gente vê que o exemplo que Jesus dá é exatamente o que está acontecendo conosco. Seja cantando flauta, seja dançando, seja cantando, seja tocando a flauta. As crianças eram um pouco ouvidas, esnobadas, como se ninguém tivesse ali. E Jesus vai nos ensinar hoje, irmãos. Hoje eu e você concordamos que essa geração é pior do que a que Jesus viveu. Então vai ser difícil mesmo, irmãos, a gente falar do Evangelho. Falar e, em contrapartida, ouvir um resultado. Se Pedro disse naquela época, é perversa. Jesus disse, ela é má, ela é adúltera. Hoje, o nível aumentou mais ainda de perversidade. E hoje eu e você temos que tomar, irmãos, cuidado para que a gente não desanime na fé e na nossa carreira, que o Senhor colocou na tua vida. Que você não pare de falar, não pare de falar. Não pare de falar da palavra do Senhor, irmãos. Essa geração, irmãos, ela realmente está com o coração muito duro. E tão pouco quer ouvir a mensagem da cruz. Infelizmente, existem honrosas exceções que você fala e a pessoa já acata, já aceita, porque o Espírito Santo está ali convencendo ela da situação que ela está passando. Mas, irmãos, a mesma insatisfação daquelas crianças naquela época, naquela praça, o exemplo do Senhor Jesus, ela é a mesma minha e a sua. Pois a gente fala e nós não somos ouvidos. De certa forma, vamos pregar a palavra e nós não somos ouvidos. Vamos mudar o texto então? Vamos ali para Mateus, vamos para Lucas, vamos ver se surte algum efeito. Aí as pessoas estão a mínima para nós. Isso tem acontecido, mas você continue firme, não desanime. Façamos a nossa parte, não é, irmãos? Façamos a nossa parte. O que depois é o Espírito Santo quem faz, mas você está fazendo a sua parte. E não desanime, fale, continue falando, queridos irmãos, da palavra do Senhor. Quantos não foram as vezes que aconteceu isso com você? Você foi esnobado ao falar da palavra de Deus. Quantas vezes você não foi colocado preterido quando estava falando da palavra? Muitas vezes isso com certeza aconteceu com vocês. Mas não pode, irmão, desanimar. Não pode. É o que Mateus, versículo 17 seguinte diz. Tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Irmãos, as duas maiores emoções que um ser humano pode sentir é justamente ou na tristeza e na alegria. Então, perceba que Jesus toca nas mesmas coisas. Jesus fala, olha, nós tocamos os flauta e não dançaste. Dança quer dizer alegria. Mesmo no momento ali, vocês não fizeram nada, vocês tampouco deram ouvidos. Vamos ver se no lamento acontece alguma coisa? Mas mesmo assim nada acontece. Cantamos um lamento, mas não choraste. O efeito não foi o esperado. Não foi ao contrário, irmãos? Então perceba, irmãos, a flauta pelas crianças tocadas, seja para dançar e expressar a felicidade, mesmo para o lamento que aquelas crianças cantavam, para então trazer a tristeza, não houve nenhuma reação daquelas que estavam ali. E o que Jesus está querendo dizer nesse exemplo, irmão? Não importa quanto tempo elas ficassem ali, aqueles corações duros, empedernidos, não estariam dispostos mesmos a ouvir aquelas crianças, seja no lamento, seja na alegria para dançar. Não importa, irmãos, o quanto falemos, o quantas estratégias utilizemos, vai chegar em alguns certos momentos, você vai se deparar com essa situação. As pessoas pouco vão se lixar para você, pouco vão dar ouvidos. Podem até ouvir, como aquelas que estavam na praça, mas não vão fazer aquilo que você falou através da palavra, que é a verdade e que é liberta. E que você entenda nessa manhã, irmãos, haverá muitos momentos como esse.
Não importa o quanto falemos, ou aonde expressamos, não importa. As pessoas chegarão ao momento que elas não vão querer a palavra da verdade. Elas vão nos esnobar. Mas parece que estamos falando para as paredes. Havia pessoas na praça. E quantas pessoas existiam? Muitas. Estavam na praça. Era o local onde era gerido o comércio. Mas mesmo assim, não dançaram e não lamentaram. Mesmo diante de tocar flauta às crianças. Mesmo diante de cantar. Ah, vamos tocar flauta, não está surtindo efeito? Vamos então cantar lamentações. Quem sabe assim eles vão nos ouvir. E nada. Nenhuma movimentação. Não lamentaram. Isso é muito triste, meus irmãos. Olha os exemplos que nós temos. Não sei se quem estava nos evangelismos que nós temos feito em Diadema com o irmão Maurício. Estava, né, Douglas? E ali a gente sentiu um pouco na pele o que essa passagem está dizendo. Por quê? Mesmo que a gente estava ali, as pessoas sabiam que nós estávamos ali. Sabiam que nós estávamos falando de Deus. Sabiam que estávamos falando do Evangelho. Sabiam. O que as pessoas faziam? Passavam. Nem sequer olhava na cara. James estava também em alguns momentos. Alguns, não sei se vocês perceberam, fecharam a janela para não ouvir a palavra. Até mesmo o Douglas foi usado e falou, você mesmo não adianta nem fechar a janela, Douglas, porque o microfone vai chegar aí. A mensagem vai chegar aí. Não adianta fechar, porque só se tapar os ouvidos, né, irmão? Mas eles vão ouvir a palavra. Não terão desculpas diante do Senhor quando chegar naquele momento. Então, irmãos, ali nós estávamos, as pessoas nos esnobavam. Alguns paravam e ficavam ali e recebiam oração, mas outros nem ligavam. É assim a carreira de um evangelista, né? Dos nós, quando que tentamos fazer a palavra e a vontade de Deus. Mas o Senhor nos mostra e nos diz para nós não pararmos. Não é para pararmos, é para continuarmos. Porque, como disse, eles ouviram a palavra. Agora é com eles. Agora a decisão é deles. Se querem a verdade ou preferem continuar no engano. Mas a minha parte e a tua você fez. E é isso que é importante, a minha e a tua consciência perante o Senhor, porque nós estamos fazendo o ID do Senhor e pregando a palavra do Evangelho, irmãos. Outra ocasião, no parque, um evento com as crianças também, algumas pessoas foram, acho que aquele rapaz, Douglas, que veio até nós, fizemos a oração por ele, disse que ele estaria vindo, mas já se passou quanto tempo daquele dia? Foi ano passado, né? E até hoje estamos esperando. Mas é assim mesmo. Aí, às vezes há um desânimo, mas o Senhor sempre vem nos trazer um conforto, dizer, não pare de falar da palavra. Continue orando pelas pessoas para que elas sejam salvas. Continue falando do Evangelho. Continue pregando. Continue fazendo aquilo que vocês foram chamados. Porque é assim que eu quero que vocês façam. Eles precisam continuar sabendo que eu sou o Salvador e que estou às portas. E aí ninguém vai se aparecer, irmãos, com desculpa diante dele naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Não pare. A situação é mais profunda do que imaginamos, porque Jesus ele vai continuar a explanação. E ali, queridos irmãos, ele vai continuar falando, ele fala de um profeta, né? Ele fala de um profeta. Quem é esse profeta? João Batista. E o versículo 18, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e o que eles vão dizer? Tem demônio. Queridos, o certo passou a ser errado. Naquela época já, né? Nós sabemos quem era João. João veio ser o precursor do Senhor Jesus, não foi? Precursor. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Vivendo no deserto. Né? Foi o precursor falando, pregou, arrependei-vos. Veio com a pregação dele. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. João Batista. E hoje, e aqui nessa passagem, Jesus está falando que eles diziam, tem demônio. O certo passou a ser errado. As raras vezes que João Batista comia era o que, irmãos? Gafanhoto e mel silvestre. Viveram no deserto, pregando a palavra. Muitas pessoas iam ao deserto. Eles estavam em um deserto, mas as pessoas iam. Iria lá o sacerdote, iria lá os soldados romanos. As pessoas iriam para ser batizadas por eles. Mas ele estava no deserto, mas não estava sozinho. Mas ele estava falando
irmãos, como se estivesse sozinho em um deserto. Por isso Isaías fala, voz que clama no deserto. Né? Isaías vem e fala sobre João. Mas perceba, irmãos, era cheio do Espírito Santo. As suas roupas eram de peles de animais. Né? Pregava lá, usava as peles de animais, comia comida diferente. E era esse nada menos que o precursor do nosso Senhor Jesus. João Batista. Né? De que nascido de mulher, não há maior do que ele. Mas o menor no reino é maior do que ele. Aleluia. Quem se acha menor que João? Glória a Deus. Mas eles diziam que tem demônio, irmãos. Havia uma nítida inversão de valores. Havia uma nítida inversão, irmãos. De que tentar diminuir aqueles servos do Senhor, os profetas verdadeiros do Pai. E hoje estamos pior. A comparação a gente sempre vai ter feito essa analogia. Quem leva o evangelho a sério hoje, irmãos, é taxado como o quê? Como um falso. As pessoas exercem muitas críticas sobre essas pessoas que levam o evangelho a sério. Veja o pastor Ala como exemplo. Quantas críticas tem sofrido? Quantas pessoas têm falado mal? Quantas pessoas têm ali criticado? Fazendo comentários que realmente são dolorosos. Somos de carne e osso, meus irmãos. E olha que ele está levando o evangelho a sério. Então perceba essa inversão, irmãos, que estamos vivendo nessa nossa geração. E nós, irmãos, temos visto essa realidade. Agora, aqueles que inventam um monte de bobagem é tido como grande, né? É tido como o maior profeta, aquele que tem unção e tudo mais. É uma triste realidade. Assim, irmãos, como aquelas crianças clamavam na praça para ser ouvida, João Batista também clamava no deserto. Embora as pessoas ouvissem, muitos se arrependiam, mas outros permaneciam na sua mesma concepção. Porque o sacerdote que foi ver ele lá, fala quem é você, queria saber quem era ele, se era o Cristo. Fala pra gente falar para quem enviou a gente. Mas não tinham ali a condição de se arrepender, não se arrependeram, voltavam na mesma condição. Eles ouviam, mas não praticavam aquilo que João Batista pregava. Mas hoje, meus irmãos, é assim que está. As pessoas sabem do que precisa ser feito, mas não fazem. Então, irmãos, hoje eu e você recebe mais uma vez o incentivo do Espírito Santo nessa manhã, para que nós não venhamos desistir da obra que o Senhor colocou na tua vida, na tua mão. Da maior incumbência de um discípulo do Senhor é ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, não desanimamos. A palavra hoje, Espírito Santo, ele quer trazer-nos, a gente entender que não podemos desanimar, embora a gente canse às vezes, mas a gente tem que pedir ao Senhor fortalecimento, renovo, né? Para que a gente continue falando do seu amor e as pessoas possam então ter a opção de poder querer o Evangelho do Senhor. E hoje, nessa manhã, o Espírito Santo te encoraja a você permanecer firme no teu propósito, na tua chamada, falando de Deus, falando de Jesus, falando que Ele salva, falando que Ele tem um plano perfeito, falando que Ele está voltando, principalmente. O tempo é escasso demais. E você precisa dizer para esta geração, Jesus está voltando, arrependa dos seus pecados. É isso, irmãos, que nós devemos continuar a fazer. Não venhamos desanimar de maneira alguma. Amém, meus irmãos? E que você não tenha desanimado. E que você continua com a convicção de que tem que ser feito. Né? Servindo ao Senhor e falando do seu amor, falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. E aí, queridos irmãos, o último versículo 19, Jesus ele vai dar o próprio exemplo, né, do Filho do Homem. E perceba o que ele fala. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha só, irmãos, Jesus também se coloca no exemplo. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E que as pessoas falavam de Jesus? Olha aí um comilão, um beberrão. Ele está contraindo amizades com publicanos, pecadores. Ora, Jesus veio para quem, irmãos?
Se o governo do Senhor Jesus, o Messias, ele é justo, igualitário, ele tem que reinar para todos. Ou é só para alguns? Ou é só para a casta sacerdotal? Ou é só para aqueles mais abastados? Não, Jesus ele vem com um governo justo. Então, faz sentido ele estar com os pecadores, com os publicanos, participando de uma refeição. O que matavam os judeus era isso. Por que o vosso mestre está com os pecadores, comendo? O que os judeus queriam e entendiam que essas pessoas eram a escória e não deveriam nem sequer sentar com eles à mesa, não que sequer poderiam falar com eles, mas Jesus estava fazendo o contrário. É esses, venham, é esses mesmo que eu quero. São os pecadores, aqueles que realmente que precisam se arrepender. Ora, se ele veio para esses, então faz sentido ele estar com eles, para que então haja então o arrependimento dessas pessoas e elas encontrem a salvação nele. Glórias a Deus. Então, irmãos, hoje o que temos? As pessoas, queridos irmãos, também estão cada vez mais se afastando por uma religiosidade grande que está existindo de fazer uma separação. Ah não, ali já está perdido, não tem mais jeito, deixa para lá, não tem mais jeito. Então não vamos falar não, deixa eles, não vamos se estar com essas pessoas, porque soa mal, não. Se é o contrário, que nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que fazer o que Cristo fez, não é, irmão? Não há divisão, não há acepção de pessoas. Jesus veio para salvar a todos. Veio para salvar a todos, irmãos. Não se engane. Alguns aí que estão fazendo já acepção, preferindo uma parte do que as outras, né? Aqueles que agradam, aqueles que, né? Esses são fáceis eu falar. Mas e os outros que estão na margem, na sociedade? E aí, vai deixar? Vai deixar lá? Sem levar a palavra? Não, irmãos. O Senhor ele mesmo coloca aqui, que ele mesmo, sim, isso aqui é uma verdade que eles falam. Jesus estava com o mesmo, com os pecadores, com os publicanos, com todos, e eram ali, faziam a refeição com eles. Mas Jesus sabia de que é para esses mesmo que eles precisam ser regenerados. O médico, ele vem realmente para curar os doentes. Não é, meus irmãos? Então, queridos irmãos, entendemos nessa hora, não importa o que fale para você, não importa a crítica que você receba, não importa se você está com alguém que não está ainda pronto, não está convertido, é assim mesmo, você continue falando com ele, continue ali sendo um amigo dele, continue falando da palavra, do evangelho, que daqui a pouco ele vai ser transformado, vai ser regenerado, assim como você. Aí a gente tem que olhar para nós. Poxa, quem eu era então? Eu era da mesma condição dele. Então agora que eu sou transformado, eu não posso falar do amor de Deus para ele? Que hipocrisia será essa, nossa, irmão? Não, não. Vamos fazer como Jesus fez. Vamos levar a palavra, vamos levar a palavra para todos os irmãos que estão aí jogados na sociedade e que muitos já não querem mais falar a palavra para eles, mas nós vamos fazer como Jesus fez, não é, irmãos? Levar a palavra a todos aqueles que precisam ouvir a palavra. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. E aí a sabedoria é justificada por seus filhos. E aí o que Jesus esperava? O fruto veio depois. Multidões seguiam Jesus. E aquelas multidões, irmãos, os discípulos que não eram ninguém, olha quem eles foram transformados. Eles foram aqueles que foram usados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para propagarem a palavra, o evangelho para todo o globo, todo o mundo. E hoje a palavra chegou a nós. Porque Jesus não desistiu daqueles pescadores, daqueles publicanos. Entre eles tinha um publicano. Mas Jesus disse, vende a mim, segue-me. Cada um, Jesus fala, segue-me, independente da sua vida. Agora, para Pedro ele diz, você vai ser pescador de homem. Para Mateus, segue-me. Para outros, Natanael, eis aí um verdadeiro israelita. E aí Jesus continua a chamar a todos. Todos, irmãos, eram fracos, eram pecadores, mas Jesus transformou eles. E hoje eu estou aqui e você também. Porque pessoas pregaram, eles foram usados e propagaram o evangelho. O apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Matava os nossos irmãos, né, perseguia. Mas aí hoje a palavra foi disseminada pelas igrejas que ele formou, pela Ásia Menor e por outros lugares. Amém, meus irmãos? E que você entenda, irmãos, a realidade nossa, ela é triste, ela é cruel. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor nos colocou em nossos corações. Jesus está voltando. A realidade, ela não muda.
A realidade ela só avança. Um dia a menos, cada dia que passa é um dia a menos. E que você entenda que a palavra precisa ser propagada, ainda que não te ouça, ainda que você se sinta como uma criança em uma praça. Faça as estratégias. Você prega a palavra, não está dando. Vou louvar, não está dando certo. A mesma coisa eles estão inalterados. Mas você está falando, você está pregando. Então, queridos irmãos, hoje nessa manhã o Espírito Santo te encoraja a continuar falando, a continuar dizendo que o Senhor Jesus é a melhor saída para toda esta humanidade. Entenda nessa manhã, queridos, não há mais tempo para nós. Nós precisamos fazer menção àquilo que o Senhor disse na sua palavra.